Bom dia, boa tarde e boa noite também, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui a mais um SagaCast, o nosso episódio 127, se eu não me engano, acho que ele tá por aí já. Hoje nosso papo, gente, tá? Vai ser um pouco mais direcionado também, certo? Não vamos estar papo livre hoje. Nossa live de segunda não vai acontecer porque amanhã eu tenho alguns compromissos, tem dentista, tem nutricionista, também tem palestra, então amanhã não vai dar pra estar fazendo a live de toda segunda-feira de perguntas e respostas, mas eu tava devendo aqui pra vocês essa live de bate-papo aí sobre o projeto 60 dias, né? Pra quem chegou no perfil mais recente, em agosto, em setembro, eu fiz um projeto de 60 dias de mudança de hábitos ali, tá? E eu fui postando para vocês também alguns conteúdos específicos. Foi também a época que eu comecei a postar um pouco mais aqui, até mesmo como organização de performance, para a questão também da rede social. Então, de maneira geral, é aquilo, a gente busca sempre trabalhar todos os pilares, né? Tanto foi uma parte de treinos, como também a ideia de melhorar a alimentação, como também cuidados realmente de uma rotina que seja saudável, né? Com cuidados com sono, com cuidados também com lazer e naturalmente mais performance também em trabalho que eu acabei aplicando aqui na produção de conteúdos para vocês, beleza? Show de bola! E daí, Francisco, obrigado a todos, sou atleta jovem, tenho apenas 12 anos, você me ajuda muito. Cara, muito massa, fico feliz aí em estar te ajudando aí com os conteúdos. Sempre um prazer estar conversando aqui com vocês. Beleza. Se vocês escutarem alguma zoada, minha família tá por aqui hoje. Inclusive, se alguém estiver aqui na live ao vivo, por favor, saia para o Wi-Fi não cair, tá bom? Oi, Valesca. Não, normalmente eu direciono os conteúdos tanto para atletas, tá? Que acaba sendo o público principal, mas também para pessoas que procuram ter mais performance no seu dia a dia, tanto direcionadas ao exercício físico, ao cuidados com saúde, como também dentro de rotina de trabalho, né? Hoje, dentro dos atletas que eu trabalho, além dos clientes que eu acabo trabalhando, além de atletas, eu também tenho alguns empresários, por exemplo, que procuram por conta de performance esportiva, mas naturalmente isso também impacta algumas mudanças de comportamentos na sua própria performance ali no contexto de trabalho e na sua saúde, tá certo? Deixa eu só abrir um negocinho aqui. Galera, ontem eu coloquei uma caixinha, tá? Que eu não respondi ainda, vou tentar responder hoje, inclusive. Mas eu vou até dar uma olhada depois, se teve alguma pergunta que se encaixa no nosso tema aqui, que eu posso estar respondendo ela também, tá? Legal, Valesca, perfeito. Beleza. Show de bola. Então, falando um pouco sobre o projeto dos 60 dias, né? O que aconteceu? Galera, foi o seguinte, né? Muitas vezes quando a gente tenta fazer modificações de comportamento no nosso dia a dia, um dos maiores erros, tá? É você tentar fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, aquilo, você começa a querer mudar tudo, seus comportamentos, você decide mudar tudo do dia para a noite. Então, a partir da manhã eu vou dormir melhor, eu vou comer melhor, eu vou treinar todos os dias, eu vou ser mais produtivo, eu vou ter mais cuidado, por exemplo, com o meu vício ali em rede social, que a gente nem percebe, mas boa parte de nós aqui somos sim viciados em redes sociais, no sentido de abrir um Instagram, abrir um TikTok, abrir um YouTube e ficar lá, tipo, assistindo vídeos, puxando para cima, puxando para o lado, seja o que for. E, naturalmente, gente, isso impacta muito a nossa performance e o nosso desempenho. Não que performance resuma apenas a você estar entregando algo, sabe, para o seu trabalho, algo do tipo assim. Mas muitas vezes a performance também é afetada por comportamentos ali que não estão sendo tão saudáveis, que não estão somando tanto. Na real, eles estão subtraindo. Porque uma coisa é você ter momentos de lazer, outra coisa é você passar 4 horas no aplicativo assistindo vídeos e lendo notícias de pessoas que você nem se importa e simplesmente você está lá passando o seu tempo, tá? Até é interessante às vezes, mas nem sempre e não com tanta frequência igual costuma acontecer pra gente, tá? Então assim, um dos pontos centrais, por exemplo, que eu tive mais dificuldade no projeto de 60 dias foi a organização do sono, tá? Por quê? Porque muitas vezes a questão do sono, pessoal, ele já é uma base central para como vai ser seu dia. Se você dorme mal, naturalmente o seu dia não vai ser a melhor performance possível. Mas ao mesmo tempo, se o seu dia não tem alguns comportamentos saudáveis, o seu sono vai ser ruim. Então meio que esse processo se retroalimenta, né? É um sono ruim que afeta a sua performance e é um dia que você não cuida de você mesmo que afeta o seu sono,
tá? Então, todo cuidado que você faz durante o seu dia, de, por exemplo, buscar se expor ao sol, de buscar fazer alguma atividade física, buscar se alimentar bem, tudo isso vai impactar seu sono. Da mesma forma também, o consumo de café, por exemplo, de energéticos, também de outras substâncias que te tragam mais energia, você está procurando ter mais performance, mas isso impacta seu sono e seu sono vai impactar sua performance. Então, você percebe que é um ciclo constante ali de comportamentos ruins que vão gerando mais comportamentos ruins e você só vai seguindo. Da mesma forma, quando a gente tenta mudar a alimentação, um grande erro é você tentar começar a comer coisas muito diferentes e também não ter aquele momento ali mais de lazer, aquele momento ali mais que você consegue se adaptar com pouco tempo. Então assim, tenham muito cuidado, procurem profissionais que vão realmente ter uma flexibilidade, vão entender que você está no começo, ao invés de um processo ali realmente de reeducação alimentar. Não é nem questão de dieta, gente, ainda, mas educação alimentar. Porque nada adianta você ficar super restrito para emagrecer 20 quilos ali em um mês, porém, depois você comer mais do que o dobro do que você comia antes, tá? Então, não serve muito isso, não tem muita utilidade. O ideal é que você comece a comer ali o que seria o ideal para ti. Em alguns momentos específicos, sim, você faz uma redução, mas que você nunca extrapola. Você sempre consegue manter a alimentação dentro do que é o ideal para ti, tá? Que você goste de comer aquilo. Então, muitas vezes você vai perceber que o seu paladar até está um pouco deturpado aí, por conta de alimentos ultraprocessados e tudo mais, né? Até próxima semana, todo mês eu tento trazer um nutricionista, né? Às vezes é meio difícil de marcar, mas próxima semana ou na seguinte, a gente vai ter um nutricionista aqui também para falar um pouco, tá? Sobre alguns temas relacionados à suplementação, por exemplo, tá? Então, já deixo avisado aí para vocês. Outro comportamento também que foi alvo aqui do projeto 60 dias, que eu acabei trazendo para vocês alguns feedbacks e tal, tem até mesmo nos destaques lá, que eu fazia sempre uma autoavaliação. E isso é uma dica muito legal. Sempre busque entender o que está acontecendo no seu dia. Por que você acha que o dia não foi tão bom? O que aconteceu naquele momento? Você conseguiu treinar? Como é que foi seu treino? Você conseguiu se alimentar bem? Teve alguma parte que você também, não conseguiu fazer uma refeição? Ou teve que comer algo rápido por conta da rotina? Seu sono acabou não sendo tão positivo também? Sua produtividade foi baixa? Tente fazer uma avaliação do que aconteceu. Não é simplesmente resumir se foi bom ou ruim, mas sim avaliar. Eu até mesmo colocava na minha avaliação uma nota de 0 a 10 para cada área da vida, cada desses 4 pontos que eu defini, tá certo? Então, é interessante. Falando também sobre a parte de exercício, outro ponto que costuma ser um erro, né? Vou treinar todos os dias. Gente, se você não treina nada, é muito difícil, tá? Por exemplo, eu já vi casos até com atletas, que o atleta ele tem sua rotina de treino, mas sei lá, às vezes ele está precisando fazer um pouco mais de cardio, às vezes para reduzir peso. E acaba sendo difícil, porque ele já tem uma rotina muito corrida e encaixar um cardio ali é muito mais complicado. Então, vou acordar mais cedo? Nem todo mundo vai se adaptar tão bem a acordar mais cedo, gente, tá? Isso não é uma regra, esse negócio de todo mundo nasceu para acordar 5 da manhã, é balela, sabe? Não tem evidência nenhuma. Tem pessoas que são sim matutinas, que vão acordar mais cedo e isso vai ser positivo para elas, mas tem pessoas, tá? Que são mais vespertinas, vão querer acordar ali em torno das 8 da manhã, por exemplo, tá? Vespertino não é acordar meio-dia, tá? Se você acorda na hora do almoço, desculpe, você tá muito errado, aí tem muita coisa errada no seu dia a dia. Você também não é noturno, tá? Não existe seres noturnos, você não enxerga no escuro, então não adianta dizer que você funciona melhor à noite. Na real, você tá todo desregulado. Sim, à noite às vezes é mais silêncio, tá mais calmo, tá? Mas a vida acontece de manhã, então você vai ficar sempre no jet lag social. Em algum momento, sei lá, que você precise fazer algo pela manhã, você vai estar um zumbi. Isso não é positivo. Então, tenta regular ao máximo ali sua rotina, encontrando o melhor horário para você conseguir ter produtividade e ao mesmo tempo manter sua saúde. Tá certo, gente? Então, primeiro ponto, não sai exagerando, não sai querendo ir para academia todos os dias, isso nem é legal. Então, tenta dar uma variada, por exemplo. Eu, de certa forma, eu busco ir para academia umas 4 vezes na semana e fazer cardio nos outros 3 dias, tá? Então, é um equilíbrio. Até no início do projeto, eu tentava fazer 2 horas ali de treino, somando cardio e academia. E no segundo mês eu já não estava conseguindo encaixar isso. Rotina de trabalho e tudo mais, eu percebi que, 2 horas está sendo difícil. Eu sei que até que é possível, mas também eu estava precisando melhorar meu sono, e aí meu sono estava impactando o exercício. Então fazer tudo de uma vez só não deu muito certo. Eu precisava talvez organizar primeiro minha rotina mais de produtividade e de sono e de alimentação, e encaixando o exercício com o tempo. Como eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo, de certa forma teve alguns erros. Então vários dias, quando vocês olham lá o feedback e tal, teve dias assim que foram péssimos. Teve uma vez que eu fiquei doente também, até foram dias que eu não treinei até dentro do projeto, mas realmente teve dias que não tiveram uma boa performance. Foi um dia nota 6, tá? Para todas as áreas praticamente. Por quê? Porque o sono foi ruim, a alimentação por consequência acabou sendo ruim, e aí também acabei treinando lá um treino fraco, sem energia, sem disposição, e a produtividade só foi pior ainda, tá? Ou então um dia que eu tive que produzir muito, e naturalmente as outras áreas foram afetadas.
Tá? Então, sempre tinha alguma coisa que estava sendo afetada, é muito difícil a gente manter esse equilíbrio, mas não é impossível, tá? São ajustes. Então, quanto mais flexível a gente consegue ser, tá? Para falar de comportamento, para falar de hábitos, melhor vai ser sua performance, certo, gente? Beleza, queria estar trazendo esse panorama geral aqui, falando um pouco do projeto, que realmente eu fiquei devendo trazer esse feedback para vocês, de como foi. Eu quero trazer mais projetos assim também, para me dedicar um pouco mais tudo, até porque eu sei que não foi tão positivo em relação ao mês de setembro, né? O primeiro mês até que eu tive resultados legais, realmente de uma recomposição ali corporal, de realmente voltar a ter o hábito de estar treinando ali todos os dias. Então, hoje em dia, de domingo a domingo, eu estou fazendo no mínimo ali que seja uma caminhada ali de 1 hora, mas alguma coisa eu estou fazendo, tá? Não é o super treino, não é aquela coisa que vai trazer um super resultado, mas já é alguma movimentação, né? Então, pelo menos isso a gente mantém. Deixa eu ver aqui. Como faço para ter o hábito, para vencer dia após dia? Vamos lá, cara. Primeiro ponto, né? O Gabriel aqui, 70, mandou essa pergunta. O que é o vencer dia após dia, né? Tipo assim, quais são os critérios que você está adotando? Então, é importante que você tenha metas diárias de desempenho. E, naturalmente, você busca também ter rotina, né? Uma coisa que eu uso muito, que eu sempre recomendo, tá? É isso aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar. Isso aqui. Que é um planner, tá? É simples, é fácil, mas me ajuda a visualizar toda a minha semana em uma página só. E naturalmente isso tem um impacto positivo para mim, no sentido de eu saber compromissos que eu tenho, saber o que eu preciso estar fazendo, saber realmente detalhes ali de todos os meus horários e de atendimentos e de reuniões. Então isso é muito positivo, tá? Porque eu sei o que eu preciso fazer. Naturalmente, por consequência, eu também sempre pego um papel e anoto as principais tarefas da semana. Então, basicamente, quase todo domingo eu faço isso. Eu anotar principais pontos, coisas que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu não consigo fazer tudo, tá? Muitas vezes eu preciso realmente de flexibilidade, tem coisas que são mais prioridade do que outras, acabam surgindo coisas novas também, mas no geral isso me ajuda a me orientar sobre o que eu preciso fazer em sequência, tá? Então, isso é muito positivo, você saber o que tem que fazer, você ter metas, você saber ali o que vai realizar, o caminho que vai te levar até essa ideia de vencer, né? O que é vencer para você? Ter uma semana super produtiva, que você fez ótimos treinos, que você vai para uma competição e tem um excelente resultado. Tem muitas coisas que estão fora do seu controle, né? Muitas coisas podem acontecer ali que talvez você não estava prevendo. Você pode ter algum compromisso que, sei lá, um jogo, por exemplo. Pela sua imagem, vou dizer que você joga aqui futebol, por exemplo, aqui pela foto do perfil. Cara, você não joga sozinho e você não está jogando você apenas, sabe? Não é só desempenho. É também o desempenho da sua equipe e o desempenho também do seu adversário. Talvez seu adversário seja melhor naquele dia, talvez eles tenham mais entrosamento, talvez eles consigam fazer gol e vocês não. Então isso não quer dizer que você jogou mal. Seu desempenho pode ser até o melhor da sua carreira, mas, vamos lá, um exemplo básico sobre futebol, como eu estou citando aqui, o Mbappé na final da Copa contra a Argentina. Pô, o cara fez 3 gols ali no final da Copa, entende, gente? Foi excelente, ele teve um bom desempenho, jogou até o final, deu no máximo, mesmo assim não ganhou. Entende? É isso, esporte é isso também, tá, gente? Não é porque você está na sua melhor performance que você vai garantir o resultado. Então, infelizmente, nem tudo está no seu controle, mas organize sua rotina, se planeje, tenha metas e trabalhe para acontecer. Mas talvez algumas coisas não aconteçam, tá? E não necessariamente é sua culpa. Sofia, não aceito ver nada na internet que não me adicione algo. Sofia, isso realmente consome, né? Até de vez em quando eu paro de seguir alguns perfis e tudo mais. Eu peço também para não ver alguns conteúdos, porque é aquilo, tipo, pô, se não tá me trazendo nada, sabe? Se não tô aprendendo nada, realmente não faz muito sentido, né? E isso eu até falo, pô, se você vê, por exemplo, que você me segue aqui, você tá vendo que, tá, não tô absorvendo nada de conteúdo aqui, não tô aprendendo nada com o conteúdo do Franklin, tudo bem, eu vou entender porque você tá parando de seguir. Mas realmente é aquilo, é você buscar ter um certo controle. Tem uns seus momentos de lazer, de, vou ficar vendo um monte de coisa aqui, sei lá, eu gosto de ver bastante coisa sobre série, por exemplo, sobre filmes que estão saindo. Eu acabo lendo, assistindo vídeos e tal, mas não é algo que eu preciso assistir 10 vídeos sobre aquele filme. Não, eu vou escolher um canal que eu gosto mais ali, que às vezes nem um canal super grande, é um canal mais ali que eu conheço, pequeno, mas que eu gosto da comunicação e vou estar assistindo ele, entende? Então é isso. Muitas vezes é só esse pequeno ajuste mesmo, tá, gente? A gente encontrar conteúdos que nos agradam, que nos trazem alguma coisa, mas nem tudo precisa também ser sobre produtividade, né? Sobre, tem que sempre assistir coisas que nos engrandecem. Não, de vez em quando pode assistir uma besteirinha também, né? Um filme besterol, tudo ali, não impacta, mas só tenha controle de não ficar
horas e horas fazendo isso. Vamos lá. Deixa eu dar um tchauzinho aqui pro pessoal que entrou depois. Fran, qual horário ideal para dormir? Vamos lá. Fran, isso varia, tá? Mas, digamos, pessoas que são matutinas, são pessoas que vão querer estar acordando ali em torno das 5 da manhã, que se sentem bem acordando 5 da manhã, tá? Então, elas acordam 5, e daí, lá pelas... Vamos ver aqui rapidão. 5 às 21 é a hora que ela vai estar dormindo. Então, assim, são pessoas que acordam 5 da manhã, e às 20 da noite, às 8, é uma pessoa que já está mais cansada, sabe? Não está rendendo tanto, está mais lerda. Então, no máximo, ela vai fechar a noite ali, lá umas 21 ela está dormindo. Essa pessoa quase nunca chega às 22, tá? Mas 21 ela já quer estar na cama, sabe? Tipo, dormindo mesmo. Então, para esse tipo de pessoa que dorme um pouco mais cedo, que não é ruim, tá, gente? Dá para produzir bem até aí, dá para acordar às 5 da manhã. Já para pessoas ali que são um pouco mais vespertinas, vão acordar 8, é uma pessoa que lá pelas 11 para meia-noite é que vai estar querendo dormir. Entende? Eu particularmente sou essa pessoa, lá pelas 11 que eu começo a ter sono. Então, principalmente se eu tiver uma rotina que foi corrida, que eu treinei, que eu fiz tudo, lá pelas 11 ali eu já estou bem esgotado e no máximo chego meia-noite, tá? Mas se eu dormir bem, também se eu tiver uma rotina legal. Então, eu vou acordar ali em torno de 7 a 8, né? E vou estar dormindo ali entre 11 e meia-noite, tá certo? Mas é aquilo, tem pessoas que podem ser intermediárias, que gostam de acordar 6, acordar 7 também, né? Eu até busco tentar acordar 7, eu acho mais legal do que acordar 8. De vez em quando eu acordar 8 eu sinto um pouco mais cansado, então eu acho que eu sou um pouco mais intermediário do que tão vespertino assim. Mas quando eu acordo 7 eu consigo produzir bem, e lá pelas 10, 11 horas, por exemplo, eu tô indo dormir, que é um horário bom também, tá? Então varia, tá, Fran? Depende muito da pessoa, é legal você se percebendo, se conhecendo. Claro que eu tô falando isso que eu tenho uma certa flexibilidade, porque eu basicamente sou meu chefe, eu tenho meus horários, mas tem pessoas que precisam acordar mais cedo, por exemplo, para ir para uma faculdade, algo do tipo assim. Então tem trânsito, tem muita coisa, e acabam tendo que acordar ali um pouco mais cedo, que seria talvez o ideal para o organismo dela, tá? Então isso varia bastante. Então tenta encaixar com o que você pode, não precisa acordar muito mais cedo do que você acredita que precisa, mas se for necessário, se você precisa produzir antes um pouquinho de começar o seu dia a dia, talvez acorde mais cedo, tá? Mas tenha cuidado de não acordar muito cedo e dormir muito tarde. Tem que dormir um pouco mais cedo também. It's Biana. Como criou a rotina? Primeiro, saiba o que você quer fazer, que hábitos você quer ter no seu dia a dia, que comportamento você quer ter, qual é o seu objetivo. Então, eu quero ter uma rotina, mas o que é que você faz no seu dia normalmente? Vou dizer que você tem treino, que você tem treino, a parte esportiva, normalmente a maioria da pessoa que me segue é atleta, estou deduzindo que você é atleta. Você tem horários de treino, você tem horários, por exemplo, da escola ou da faculdade, seja o que for, ou do trabalho, e você tem outros compromissos ali, por exemplo, de refeições. Tá, mas somado a isso, o que é que você pode estar fazendo a mais que vai encaixar na sua rotina? Eu quero ler. Pronto, você tem um hábito que você pode estar tentando encaixar em algum momento específico aí dessa rotina. Seja após o almoço, seja logo de manhã, seja talvez no trânsito, tá? Então, à noite, talvez antes de dormir, você pega um novo comportamento e você encaixa já na sua rotina existente. A ideia, tá, It's Biana, é você sempre fazer pequenos ajustes. Então, quero ajustar meu horário de sono. Pronto, vou passar essa semana ajustando o horário de sono. Quero começar a ter o hábito de leitura. Vou passar essa semana tentando ler ali sempre naquele horário e tal. E até mais um tempinho também, né? Uma semana não vai ser suficiente para consolidar um hábito. Mas você já começa. Eu quero começar a caminhar. Tá bom. Mas ao invés de você caminhar todos os dias, por que dá você caminhar uns 2 dias ou 3 dias na semana ali que você consegue encaixar com mais facilidade? Então você vai planejar. A ideia da rotina primeiro é você planejar, é você sempre buscar ter uma certa repetição no seu dia a dia, mas é uma repetição que faz com que você produza mais, você tenha mais rendimento. Então é uma repetição, uma constância que vai trazer resultados, tá certo? Rotina não é ter uma super flexibilidade, rotina é realmente você ter uma certa estrutura que te traz flexibilidade e te leva até seu objetivo. Por quê? Porque você trabalha constantemente em busca disso. Beleza, vamos lá. Pessoa entrando. Qual o melhor horário para ir dormir? Marcos perguntou. Marcos, foi a mesma coisa que eu tinha respondido antes, tá aqui na live, mas basicamente vai depender também. Então, vamos dizer que vai ficar em torno de 8 da noite à meia-noite, tá? Mais do que isso não é o ideal, tá? Nunca. Então, de 8 à meia-noite. Se você for mais matutino, entre 8 e 9 ali, normalmente você vai querer dormir. Se você for mais intermediário, entre 9 e 10 e meia-noite, 11 no caso. Se você for mais vespertino, é mais comum ali 10, 11 e até meia-noite, tá? Pra você ir dormir. Vai variar, mas você tem que testar também. Mas tem muita base também na hora que você acorda.
né? Se você dorme mais cedo, você acorda mais cedo. Se você dorme mais tarde, você acorda mais tarde, tá? Tem que ficar algo em torno ali, por exemplo, pelo menos de 7 a 9 horas. Ah, Freire, eu só consigo dormir 6 horas, tá? Pronto, durma 6. Se tu tá precisando dormir só 5, desculpa, mas quando você conseguir, tenta subir esse horário aí, tá? 5 para baixo não é saudável de forma alguma. Você tá se matando diariamente sem nem perceber, tá? Isso vai trazer muito prejuízo, muito mais a possibilidade de você desenvolver algumas doenças aí no futuro, tá certo? Então, trabalhe isso aí, beleza? E claro, né? Tenha muito sempre cuidado. A gente tem inclusive algumas lives aqui sobre sono, tá? A gente teve uma live só sobre o sono com o Vitor Rony, tá? Que foi sobre sono e performance. Teve uma live também falando sobre rotina, que foi com a Alice, que foi até recente ela. Não tá no YouTube ainda, só tá aqui no perfil, tem que colocar no YouTube depois. Mas com a Alice também a gente falou sobre rotinas e falou também sobre sono. Teve uma live solo sobre minha também, que eu acho que no live 99, tá até no YouTube ela já, que eu também dou algumas dicas para como você melhorar seu sono. Então assim, gente, tem vários, não é só simplesmente os horários, tá? Tem muita coisa que você pode fazer durante o seu dia que vai fazer com que você tenha um sono melhor e por consequência o sono melhor vai te trazer mais performance. Então, é um ciclo infinito aí que a gente vai sempre buscando trabalhar, beleza? Bora lá, deixa eu descer aqui. Luciano, eu tenho dificuldade para fazer atividades e criar uma rotina de treinos. Luciano, é sempre importante a gente tentar identificar o primeiro ponto, como é a nossa rotina atual, tá? E tentar encaixar aquela atividade minimamente que te exige um esforço. Não quero falar com isso. No sentido de buscar identificar, ok, o que eu poderia fazer? Talvez um Pilates? Tá, um Pilates normalmente se faz 2 vezes na semana. Qual seria o melhor horário para encaixar isso? E tenha um pouco dessa reflexão e tentar encontrar esse horário. Ah, mas eu quero fazer uma caminhada, tá? Em que momento fazer uma caminhada? E aqui é importante que você tenha claro exatamente o horário que você vai iniciar, o horário que você vai terminar a atividade. Por quê? Se você deixa aberto, vou caminhar, você vai procrastinar isso o dia todo. Então, para você conseguir encaixar uma atividade física assim, dentro da sua rotina, é importante que você tenha clareza de como é a sua rotina, 100%, tá? Consiga escrever ela, desenhar ela, perceber ela, para então você encaixar, ok, o que eu posso começar 3 vezes na semana a fazer? Talvez possa fazer uma mescla entre fazer um pilates, fazer uma caminhada. Algumas pessoas querem fazer uma academia, mas já estou pagando a academia, eu tenho que ir todos os dias. Você não vai conseguir todos os dias, então procura aquela academia que às vezes é mais barata, mas pelo menos você vá menos vezes. Ou então procura uma atividade que não seja tão desgastante para você, mas que você já dê para começar. É muito importante você começar a fazer algo, porque a partir daí é muito mais tranquilo você ampliar, trocar atividade, buscar uma outra, porque você vai sempre encaixando. Então assim, eu não vou recomendar, por exemplo, começar no ciclismo, né? Por quê? A bicicleta é muito cara, é um investimento muito grande e o tempo ali não é simplesmente dar 1 hora de bike. A galera faz roteiros longos, assim, de passar metade de um dia andando de bike. Então, exige muita flexibilidade de horários. É importante que seja revisto isso, tá certo? Então, é sempre aquilo, é você buscar encaixar o mínimo, aquilo que você sinta que é o mínimo esforço para fazer, mas que já é um começo, tá? Começar é o mais importante. Fran, tem uma autocrítica muito grande que às vezes acaba me deixando desmotivado. Como faço para isso não acontecer? Cara, você perceber essa autocrítica já é um primeiro passo, tá? Porque você vai identificar o que realmente ali é verdade ou não. Então se perceba um pouco também, se pergunte, pô, realmente isso aqui que eu tô me criticando faz sentido? Isso aqui realmente tá me ajudando em algo ou simplesmente tá me impedindo de manter uma constância, entende? E mesmo com a autocrítica é importante que você tenha clareza do que precisa ser feito. A partir do momento, por exemplo, que você cria uma rotina de hábitos, você cria um compromisso com si mesmo de fazer aquilo, independente da autocrítica você vai fazer. Tá? E esse é um ponto importante, de você manter a disciplina ali, independente da sua autocrítica. Porque tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal. E nesses 2 dias você tem que continuar, você tem que progredir. Tá? Claro, nunca a sua performance vai ser a mesma no dia que você está bem e no dia que você está mal, mas não se importa tanto com a performance, com o seu desempenho. Se importa realmente em estar mantendo aquela constância. Isso é muito mais importante para ti. Tá? O que fazer antes de um jogo para tirar o nervosismo? Beleza. Matias Luck. Cara, é você buscar estratégias, tá? Para primeiro, o porquê você tá ficando nervoso e também buscar estratégias do tipo de relaxamento, técnicas de respiração, estratégias de visualização. Sempre eu tô postando aqui no perfil do Instagram algumas dessas orientações, tá? Então eu até convido você a dar uma olhada, dar uma pesquisada assim. Às vezes não tá direcionado para sua modalidade, mas você dá uma olhada assim, sabe, de alguma dica de como ficar mais ansioso, ficar menos inseguro. Você pega lá alguma orientação que eu tô passando ali que você consegue aplicar com facilidade, tá certo? Mas assim, existem diferentes estratégias e você vai ter que encaixar aquela que funciona melhor para ti, tá? Só assim por cima mesmo, tá, campeão? Mas é porque tem muito vídeo falando disso, então acho que você consegue estar pegando aí
algum deles. E não se preocupem que no próximo ano tem novidade aí também. Eu vou estar fazendo um projeto aí, que vocês vão ter mais acesso fácil a essas dicas, essas coisas aí, para ajudar vocês a ficarem menos nervosos e tudo mais. Ó, tô aqui com as caixinhas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não. Eu vou selecionar só aquelas que tem a ver com o nosso tema de hoje aqui, tá? Ó, o Rafa aqui colocou uma sobre traçar metas, né? Pô, achei legal. Então, depois eu até respondo nos stories mais objetivo. Mas assim, de certa forma, vamos lá, sobre metas. Galera, tenha clareza do que você quer. Se pergunte se isso é realista, tá? Se não, é possível de alcançar. Prazo. Quando você vai alcançar? Se talvez vai ser necessário, por exemplo, criar metas menores. Ok, eu tenho essa meta grande aqui, esse grande objetivo, mas e antes? O que eu posso criar antes disso aqui? Só as metas menores que vão te levar até lá. Então você cria meio que um caminho, uma escadinha para isso, beleza? Mas você coloca um tempo. Não, eu quero fazer isso aqui, vou me dar 1 ano para conquistar isso. Faz sentido? É realista? Se pergunta sempre se é realista, tá? Sonhar é limitado, mas metas precisam ser realistas, aplicáveis. Ela tem que ser clara. Vencer, ser um campeão. O que é ser um campeão, né? Então fica muito aberto. E também aplicáveis, né? Mas realistas, claras, tem um prazo. Acho que o principal ponto, sabe? Para metas assim que o Rafa tinha perguntado, acho que é essencial. E fazer também, né? Tipo, metas que você consiga realizar. Por isso que eu falo, destrincha elas, cria um passo a passo. Pega metas. É melhor você ter 10 metas que te levam ao objetivo do que você ter uma super meta que está tão distante, que você não tem motivação para fazer ela. Então você tem que ter um próximo passo, né? Eu quero ir no vestibular. Para isso eu preciso fazer questões. Se eu preciso fazer questões, quantas questões? Não, eu vou até o vestibular fazer 10.000 questões. 10.000. Vou estudar 10.000 questões, vou resolver 10.000, ok. Quantos dias eu tenho até lá? Eu tenho 200 dias, tá bom? Então dividindo isso vai dar quantos, né? 50 por dia. Então, todos os dias eu vou fazer 50 questões. Entende? É algo que é até exagerado isso aqui, mas assim, eu tô falando mais no sentido disso. Você precisa de um passo a passo, de um caminho que vai te levar até o seu objetivo. Beleza? Vamos ver mais aqui. Deixa eu só dar um tchauzinho aqui, pessoal. Hoje a live tá mais direcionada, tá, pessoal? Sobre hábitos e comportamentos. Talvez a gente faça uma live papo livre aí na semana, mas amanhã não vai ter. Normalmente toda segunda tem live, mas eu vou ter alguns compromissos, então não vai estar acontecendo, beleza? Quando não dá tempo de fazer atividade física em uma situação de estresse, qual o melhor regulador? Olha, boa pergunta aqui foi do Fábio Augusto, que ele tinha enviado aqui na caixinha, tem lá nos stories. Qual é a dica? Cara, faz amanhã. Por quê? A gente às vezes se cobra muito quando tem um hábito de estar fazendo todos os dias, tal, e que isso é importante da gente, a constância. Mas de vez em quando não dá, sabe? De vez em quando vai surgir algum imprevisto ali, que é uma situação que você não tinha como planejar, e você tem que ter certa flexibilidade. E talvez hoje você não vai treinar. Mas se você tem uma constância, você treina ali com muita boa frequência, você pode ajustar em outro dia. Ou você pode até nem treinar e tudo bem, tá? Claro, isso não pode se tornar algo rotineiro. Vocês precisam realmente de uma organização e vocês tentar sempre se prevenir ao máximo desses imprevistos, assim, para fazer acontecer as coisas. Mas, de vez em quando vai acontecer isso. E você não vai ter o melhor treino, você vai fazer um treino meia boca. Eu mesmo estava comentando aqui no início, né, sobre o projeto de 60 dias, de que, tinha dias que era um treino que dava, sabe? Tava muito corrido, muito trabalho, vamos fazer o que dá. Mas tem outros dias que a gente consegue se dedicar um pouco mais, passar um tempão para ir na academia ali, treinando, e assim, sem se preocupar com nada, porque a rotina tá ok, sabe? É um dia mais leve, mais tranquilo. Então eu adorava treinar, por exemplo, no fim de semana. Ir na academia no domingo é muito bom. Por quê? Porque você tá livre. Você tem um tempo que for lá até a academia fechar, tá incrível. Então isso é super suave. Mas é aquilo, você tem que buscar tá identificando também essas variações. Tá? Entender que de vez em quando você tem que ser flexível, não adianta ficar se cobrando o tempo todo pelo aquele treino que não foi feito. Não. Se cobre pelo treino de amanhã que você tem que fazer. Então busque se organizar para conseguir executá-lo, tá? Independente do que já aconteceu de errado antes. E evitar sempre que isso aconteça com recorrência, beleza? Então, essa é a resposta aí pro Rafa, que mandou a pergunta lá na caixinha dos stories, mas depois eu vou estar respondendo também por lá. Beleza, galera? Então, hoje foi um papo um pouco mais direcionado, um papo também que eu estava devendo aqui fazer, na verdade, no início do mês, eu deixei para fazer agora no final, com rotina mesmo. E é isso, basicamente. Nossa,
Deixa a janela aberta aqui, mas também parece umas corridas aqui do lado. E é isso. Só uma pergunta aqui final do Renzo pra gente acabar. Preciso treinar a ansiedade na hora do jogo de vôlei, cheio de gente. Beleza. Campeão. Primeiro ponto. Acho que você tem que trabalhar aí muito quanto e por que essa galera tá te afetando, tá? A ansiedade ali no momento do jogo, até certa medida, ela é positiva para você, tá? Quando ela fica muito grande, não, porque ela vai te travar. Tem até um vídeo aqui específico, tá, Renzo? Que eu falo sobre como diminuir a ansiedade antes do saque, tá? É que você é um cara do vôlei. Então até me manda mensagem direct, eu te mando ele, tá? Ele tem um tempinho, mas foi no mês passado. Então acho que eu consigo encontrar ele fácil e te mandar. Beleza? Mas ele é diferente também de como se lidar com o público, tá? Inclusive tem até um vídeo fixado que eu recomendo pra você, que é meio como você criar uma barreira mental, né? Pra o público, os adversários, que tem uma lutadora na frente, tá dele? Então, pode assistir, por mais que tenha um lutador, por mais que tenha um esporte na frente diferente, vejam qual é o título ali do vídeo, porque eu não posso colocar todos os esportes, então assim, às vezes o título ali vai ajudar mais, mostrar o conteúdo que tem aquele vídeo ali do que em si só o vídeo que tá passando, beleza? Então, dá uma olhada lá, viu, Renzo? Acho que vai ter algumas dicas que podem estar te ajudando, tá certo? Galera, um bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu achei boa tarde pra quem tá ao vivo aqui, mas pra quem tá vendo o vídeo depois, é isso. A gente se vê em um próximo SagaCast. Até mais. Tchau, tchau.